Salve galera, beleza? Mano Ed na área. Você está precisando aí de um cooler top para montar seu Xeon, usar seu Ryzen, seu Intel? Então vamos dar uma olhada nesse cara aqui, que é um dos coolers que eu mais recomendo aí para a rapaziada que está montando kit Xeon. Por quê? Porque ele é barato, muito bom, galera, tem uma qualidade excelente. A Red Dragon mandou muito bom nesse produto, que é o Red Dragon Tier. E cara, você encontra ele em todo lugar possível. E é um cooler que segura aí os íons com lock do Turbo Boost, de boa, pode usar aí o 2697 V3, 2666 V3, 2670 V3 com o lock que ele dá conta do recado. Então vamos conhecer agora nesse vídeo o Red Dragon Tier, galera. Vamos abrir aqui, ó. Produto massa, galera. Comprei no Mercado Livre, na loja oficial da Red Dragon. Paguei nele, galera, R$ 74,90. Olha como ele vem dentro da caixinha. Que louco. Manual de instruções. Isso aqui é muito bom. Ensinando, né, a fazer a montagem em todas as plataformas aí, as quais ele é compatível. Depois eu vou falar para vocês quais plataformas você pode utilizá-lo. Veio com esses adesivos aqui da Red Dragon. Bem legais também, galera. Muito legal. Aí vou abrir aqui, ó. Dentro da caixinha. É um cooler bastante interessante, galera. Tirando aqui, ó. Eu já uso eles em todas as máquinas que eu monto, né? Ele vem com esse suporte de fixação. Beleza, ó. Aqui ele fala quais são os sockets compatíveis, mas depois eu vou dizer direitinho para vocês. Pasta térmica e os fixadores, né? Então, no caso do Xeon, você até pode usar esse suporte, mas eu prefiro usar o suporte que vem com a própria placa-mãe, beleza? Aí, ó, vamos abrir aqui. Ó, cooler de 120 milímetros. Olha que da hora, galera. 4 heat pipes de cobre. Então, a gente, ó, pode perceber 1, 2, 3, 4 heat pipes de cobre passando aqui em cima do processador. Detalhe importante, quando for instalar, tira esse plastiquinho, beleza, galera? Muita gente esquece de tirar esse plastiquinho e depois o processador começa a esquentar e não sabe por quê. Olha que da hora, galera. Olha que cooler bonito, né? Uma fan de 120 milímetros. Essa daqui é na cor azul, galera. Ele tem na cor vermelha também e tem a opção na cor rainbow. Você pode trocar? Pode, mas tem que ficar atento, né? À questão do tamanho da fan que você vai colocar e se a fan tem o mesmo CFM dessa daqui, porque se de repente você colocar uma fan com CFM mais baixo, você vai perder performance do seu cooler, então tem que ficar de olho nisso daí caso você for trocar. Muito bacana, aqui tem as presilhas laterais de fixação, o cabo PWM aqui de 4 pinos, muito bacana, né, galera? É um cooler muito eficiente, eu gosto muito da forma como esse cooler é construído, né? Tem uma base sólida, a torre aqui, o dissipador bem bacana, bem robusto, né? Então ele dá uma aparência assim, de um produto que parece ser até mais caro do que o que realmente ele custa, né? O fluxo de ar dessa ventoinha, né? O CFM é de 60, então é um CFM muito bom. Então se você for trocar, coloque uma fan com CFM aí de no mínimo 60 para manter o cooler com o mesmo padrão. Beleza? A velocidade dessa fan fica em torno de 800 e 1500 RPM. O nível de ruído é aproximadamente de 22 decibéis, o que o fabricante informa pra gente. E o TDP do processador suportado é 130 watts, galera. Nessa faixa de preço aqui, são números bastante interessantes, né? Para um cooler que custa R$ 75. Então, assim, cara, é muito bom mesmo pela qualidade que ele entrega. Não é conteúdo patrocinado, galera. Vocês podem já perceber em outros vídeos aqui do canal, traziam ou só uso esse cara aqui. Eu não perco nem tempo de ver outro cooler, porque ele tem uma excelente performance, muito bem construído e um precinho camarada demais, galera. Então, na minha opinião, vale muito a pena, né? Porque você pode colocar um cooler mais caro? Pode, mas às vezes não compensa. Esse daqui você consegue usar os íons com lock do Turbo Boost aí de boa, gabinetezinho fechadinho, de vidro, dá para utilizar safe, galera. Que esse cooler aqui é muito bacana. Ele também tem essas borrachinhas aqui anti-vibração, então isso aqui é muito bom, que ajuda a diminuir, né? Acredito que aqui na parte de trás ele também tenha.
para diminuir a vibração da fan no dissipador. Tem sim, ó. Dá para ver aqui no cantinho que ele também tem essas, como se fossem essas espuminhas aqui, né? Para não deixar ele ficar, a fan ficar vibrando no dissipador e fazendo ruído. Muito top, galera. É um cooler muito da hora. E como esses 4 heat pipes de cobre aqui possuem contato diretamente com o processador, isso ajuda bastante na dissipação de calor, né? Nessa transferência, nessa troca de calor do processador com o dissipador. Eu gostei muito, galera. E ele é compatível com quais plataformas, né? 775, 1155, 1151, 1156, LGA 1366, AM4, AM3, FM2+, FM2, FM1, Xeon X99, Xeon 79. Então, assim, galera, ele é sensacional esse cooler aqui. Vale muito a pena, porque ele atende a maioria das plataformas aí com folga e com custo excelente, né? Eu já utilizei ele também com Ryzen 5600, 5600X, 5500 de boa, galera. Sem crise, dá para você ficar safe com o coolerzinho da massa desse daqui, né? E o legal também é que você, se necessário, né, você quiser personalizar e trocar a fan também, você pode também colocar uma outra fan aqui atrás e fazer o push and pull, enfim, mas é um cooler que por esse preço é muito bom, produto de qualidade, recomendado pelo Manued. Eu uso ele aqui nos meus íons, né, então eu divido, tem alguns íons que tem o Ovibo, e tem alguns íons que eu utilizo o Red Dragon, nunca tive nenhum problema, cooler excelente, as fãs, muita qualidade, e num preço extremamente justo, galera. Então vou deixar o link na descrição para vocês darem uma conferida, né? E agora no decorrer do vídeo, a gente vai fazer uns testes com o Xeon, que tem esse cooler aqui. A gente vai deixar ele fazendo um benchzinho, só para ver qual a temperatura média que o processador fica com esse bichão aqui instalado, fechou? Então vou ajustar tudo aqui e a gente já volta para a segunda parte dos testes. Galera, já voltando aqui, PC ligado, já estou rodando aqui o OCCT, que é um software, né, para a gente testar a estabilidade, monitorar a temperatura. Já está rodando aqui um tempinho, ó. Vamos ver quantos minutos ele está rodando. Ali, ó, 2 minutos e 23. A temperatura do processador está 67 graus. Xeon 2667V4. Detalhe, galera, essa daqui eu comprei 2, né, para a gente fazer um projetinho massa que vai sair em breve no canal, então já se inscreva aí para conferir esse projeto. Esse aqui tá lacrado, esse aqui é o novo, como vocês podem ver, que eu fiz um unboxing aqui certinho, e aqui tá o que eu uso, galera. Aí meu Red Dragon Tier, né? Porque eu gosto de indicar para vocês os produtos que eu uso, que eu testo e que eu confio, né? Que eu sei que realmente funcionam e que são muito bons. E esse aqui é excelente, porque além dele ser bom, ele tem um custo-benefício top, galera. Aí tá aí, ó. É a versão azulzinha também, aí por conta das outras fãs do gabinete, né, ele fica com essa cor um pouco mais opaca, mas ele geralmente fica assim, ó, uma cor com azul mais intenso, né, mas ó que da hora. Muito bonito, né, galera? Coolerzinho, massa, tá rodando aqui, vou fechar o gabinete, e aí vamos continuar deixando rodar mais um pouquinho aqui, ó, 68 graus. Esse processador, galera, ele tem o TDP de 135 watts, né? Coloquei aqui a carga total aqui, então vocês podem ver que ele está com 100% de uso, né? E podem ficar tranquilo que nenhum jogo vai fazer com que seu processador seja utilizado dessa forma, né? Todos os núcleos, 8 núcleos, 16 threads a 100%. Então isso não vai acontecer, ele vai ficar na temperatura muito, muito mais baixa do que está mostrando aqui nos testes, que a gente está torando o processador. Ele já está há quase 5 minutos aqui, ó, no talo, galera, que é um teste de estabilidade, né, do processador. Então realmente vai exigir muito, por isso que a temperatura dele tá alta, galera. É um cooler excelente, vale muito a pena. E como vocês podem ver aqui, tá aqui na máquina, eu uso. Eu tinha outras máquinas que eu cheguei até a vender pra galera aí, com o Red Dragon Tier, e recomendo demais, é um cooler excelente, galera. E a gente vai montar esse projetinho com esses dois que estão aí, ó. Perfeito. Isso com o processador no talo. Agora vamos parar o teste aqui, ó. Parei o teste. Vamos lá. Olha lá, ó. A temperatura que o processador fica, galera, surreal. E é um Xeon 2667V4 com TDP de 135
watts. E tem um detalhe bem interessante, que quando a gente está jogando, fica ali em torno de 45, 50 graus, né? Hoje é um dia que está um pouquinho mais quente, 18 graus, né? Ó, 34. Cara, em idle fica muito, muito baixo. Você usando aí para navegar, né, na internet, usar aí ferramentas de trabalho mais básicas, né, um pacote Office, tudo, tranquilo. Mas vocês viram que no OCCT ele segurou em 68 graus em uso intenso e a gente não vai utilizar a máquina dessa forma, né, com todos os núcleos a 100% e consumir no máximo que o processador pode entregar, né, galera? Então, no uso diário, ó, 30 graus, sensacional, Red Dragon Tier, aprovado, galera, tá na maquininha aí do Mano Ed, coisa finíssima, coisa linda. Vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram adquirir esse cooler, vale muito a pena. Essa aqui é a minha recomendação para quem vai montar um kit Xeon, custo-benefício. Benefício, ó, já tá até bugando. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, deem like, mostrem aí pra galera o quão bom é esse cooler e principalmente para aquele seu amigo aí que está tentando montar uma maquininha custo-benefício e que não pode gastar muito. Fechou? Links nas descrições. Tamo juntos e até o próximo vídeo, galera. E Xeon é o poder, não tem jeito. Pode falar o que for, ó. Mas 2764, 2667 P4 voando aí. Tamo junto, galera. É nóis.